Os maias como civilização foi uma das mais surpreendentes que já existiram nas Américas, com obras colossais e um nível avançado de escrita, além de um profundo conhecimento em astronomia e matemática. A civilização, outrora florescente, começou a declinar, e muitas de suas grandes cidades foram abandonadas até o século XIII. O que poderia ter desencadeado esse colapso súbito? Apesar de várias teorias, esse mistério continua a intrigar arqueólogos e historiadores. Nesse vídeo, vamos tentar desvendar algumas teorias sobre esse mistério. Fatores ambientais e o colapso ecológico. Uma das explicações mais aceitas para o colapso maia envolve fatores ambientais. A sociedade maia era altamente dependente da agricultura e dos recursos naturais. Com o crescimento de suas cidades, a expansão da agricultura causou um imenso desmatamento. Isso pode ter causado erosão do solo, dificultando a produção de alimentos, agravada por longos períodos de seca, conforme indicam as evidências. As cidades, com a escassez de recursos, enfrentaram dificuldades para sustentar suas populações em crescimento. Isso evidenciou a vulnerabilidade das civilizações baseadas em um ambiente equilibrado. O desmatamento em larga escala e a falta de planejamento de longo prazo na gestão dos recursos naturais podem ter contribuído muito para o colapso dessa civilização. Erosão política e agitação civil. Além dos fatores ambientais, a instabilidade política também contribuiu significativamente para o declínio da civilização maia. No entanto, essa civilização não era uma unidade coesa, mas sim um conjunto de cidades-estado que muitas vezes entravam em conflito umas com as outras. A luta por recursos e poder impulsionava esses confrontos entre as cidades, intensificando as guerras internas. Fortificações defensivas tornaram-se mais comuns nos anos que antecederam o colapso, fornecendo evidências de ataques e conflitos cada vez mais frequentes. Isso praticamente deixou as cidades sem condições de responder aos desafios ambientais, num período que permaneceu em um ambiente de guerra constante, enfraquecendo as cidades. A falta de cooperação entre os governantes das diferentes cidades causou uma fragmentação política tão extrema que, em última instância, enfraqueceu toda a civilização. Fatores religiosos e descrença popular. A religião era um dos elementos centrais que guiaram a vida diária entre os maias. Os líderes das diferentes cidades-estado em guerra eram vistos como mediadores entre os plebeus e o panteão, sendo esperados a sustentar o bem-estar do Estado através de rituais extremamente complicados. Isso provavelmente começou com a chegada de eventos naturais adversos, como secas prolongadas, quando o povo começou a perder a fé nos líderes. A falha das chuvas, por exemplo, teria feito os agricultores duvidarem da eficácia dos rituais e sacrifícios realizados para apaziguar os deuses. Isso pode ter trazido agitação social e revoltas devido à fraca fé em sua eficiência como governantes. Isso também pode ter sido uma razão pela qual a coesão social diminuiu entre as cidades-estado maias. Doenças e declínio populacional. Outro fator provável que pode ter levado ao declínio da civilização maia é a propagação de doenças. Com o aumento da urbanização, a situação provavelmente se deteriorou para ambientes piores e insalubres que abrigaram e desencadearam epidemias. Embora não haja registros definitivos de grandes surtos, doenças podem plausivelmente ter debilitado ainda mais a população, tornando mais difícil lidar com as crises climáticas e políticas que ocorriam simultaneamente. Doenças, juntamente com a escassez de recursos e os conflitos crescentes, provavelmente criaram a receita certa para o aumento da taxa de declínio populacional e o eventual colapso da sociedade maia. Legado duradouro dos maias. Embora a civilização maia tenha colapsado, seu legado continua vivo ao longo dos anos. Suas enormes estruturas, como as pirâmides de Chichén Itzá e Tikal, continuam a atrair a atenção de turistas e pesquisadores. Houve também o impacto do conhecimento maia no campo da astronomia e matemática, particularmente no calendário maia. Seus descendentes ainda vivem na região da América Central
e mantém parte da língua e cultura, preservando a memória dos ancestrais. O estudo de suas realizações e contribuições permanece como uma questão de inspiração para as novas gerações aprenderem e apreciarem essa rica herança. O que podemos pensar sobre isso? O mistério da queda dos maias permanece sem solução. Teorias e suposições sobre o assunto variam de colapso ambiental a guerras internas e crises religiosas, mas nenhuma delas fornece uma única resposta clara. Talvez uma combinação de diversos fatores tenha levado à queda dessa sociedade complexa, que não conseguiu se adaptar às rápidas mudanças que ocorriam ao seu redor. O declínio maia oferece uma das principais lições sobre a gestão sustentável de recursos, cooperação política e resiliência social. Seu colapso provou que as civilizações mais desenvolvidas estão em uma posição vulnerável diante da pressão ambiental e dos desafios internos. Se respostas definitivas ainda estão fora de alcance, a cultura maia ainda está conosco, e a busca contínua para entender o que realmente aconteceu com essa misteriosa civilização.